do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quem não queria ser curado por Jesus? Todos nós. Muito difícil escutar alguém que não quisesse ser curado, sair daquela situação que traz conflito, angústia. Vamos escutar o Evangelho. Evangelho de hoje. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga e havia aí um homem com a mão paralisada. E ficavam de olho para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão paralisada: levante-se aqui para o meio. E lhes perguntou: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou matar? Mas eles nada respondiam. Então, lançando sobre eles um olhar de indignação e tristeza, por causa da dureza do coração deles, Jesus disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e sua mão ficou curada. Logo que saíram daí, os fariseus começaram a consultar os herodianos sobre Jesus, para encontrarem algum modo de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez Jesus entra em confronto com os fariseus, os mestres da lei, por causa da lei, a lei do sábado. Então, para eles, no entendimento, a interpretação da lei, para os fariseus, os mestres da lei, Jesus podia curar aquele homem da mão paralisada numa segunda, numa quarta, numa quinta, menos no sábado. E Jesus vai dizer que também no sábado Deus pode agir. Imaginem, se uma lei vai impedir Deus de agir. Se Deus que criou a todos nós e a nós para criar as leis, tanto as leis humanas como acolher as leis divinas, criou-nos para isso, para haver essa ordenação, para que pudéssemos estar em relação de comunhão, de fraternidade, e assim buscando sempre uns ajudar os outros, sempre estar preocupado e estar agindo. A ação deve estar voltada para o bem, não só meu, seu, mas o bem de todos nós, o bem comum. Por isso que aqui interrogam a Jesus: será que ele vai curar em dia de sábado? Se ele o fizer, será um dos momentos fortes para poder pegá-lo contra a lei. E assim podemos acusar Jesus. Pensavam os mestres da lei, os fariseus e todos aqueles que estavam estritamente cumpridores da lei. Não que a lei não deve ser cumprida, deve, é claro, é evidente. Ela já foi colocada, já foi preparada para isso, para ajudar no nosso comportamento humano, nos relacionarmos como pessoas maravilhosas que estamos sempre em contato umas com as outras, né? Então, a conduta humana, o comportamento da conduta humana deve ser sempre regido por essa lei. Mas uma lei que favoreça o bem, uma lei voltada para a justiça, e não uma lei injusta, ou seja, onde existem locais onde a lei que é voltada apenas para a autoridade própria, apenas para o interesse próprio, apenas para o egoísmo, para satisfações pessoais. Existem leis assim. Essas leis são leis más, leis que não levam à construção do reino de Deus. Aí essas leis não têm nada a ver com Jesus. E aquelas leis que pode de fato destruir, impedir a ação de Deus em favor daqueles que ele criou de maneira esplendorosa. Você, eu, todos nós. Nós somos os queridos de Deus. Nós somos aqueles que Deus olha
e cuida de nós com tanto carinho, com tanta afeição, que nós não temos dimensão desse cuidado, desse amor de Deus. Então essa lei foi criada, a lei é criada para isso, para nos proteger, para nos defender, para, às vezes, quando um de nós não está dentro daquilo que prescreve para a comunhão, ser dado um tempo para que ele se reerga, ele se refaça, ele tome consciência daquilo que fez que não é certo, e a lei vai dizer, então você tem um tempo para pensar, refletir, depois você volta ao convívio da sociedade. Então Jesus diz que essa lei que impede a ação de Deus, o querer de Deus, é uma lei que vai contra o próprio Deus. E Jesus diz que ele é o Senhor do sábado, como nós vimos no evangelho passado. Por isso que Jesus cura aquele homem. Você queria ser curado? Ele, que é aquele homem da mão paralisada, você queria ser curado por Jesus de tantas situações que nós precisamos no corpo, na mente e no espírito? Claro. Por isso nós pedimos, vem Senhor Jesus, nos ajuda a discernir sobre a lei. Uma lei que leva à justiça, à misericórdia e que está centralizada no teu amor. Deus abençoe você, sua família, e seguimos a lei do amor. Jesus, o nosso Salvador. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.